em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler juntos do versículo 12 ao versículo 20. Se você chegou lá, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons, o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Vamos ler novamente o versículo 25. 25 e 26. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Só o 25. A fim de que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Irmãos, se há algo que nós precisamos, se há uma verdade que nós precisamos fortalecer entre nós, através dos nossos relacionamentos interpessoais, é que nós somos uma família. Amém? Somos uma família. Em Gálatas capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz que antes de Cristo nós éramos forasteiros, estávamos perdidos, soltos, estávamos sem Deus no mundo, mas que em Cristo Jesus nos tornamos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Eu e você somos membros da família de Deus. Deus é o nosso Pai, por isso nós nos chamamos irmãos. Veja, Deus leva a família a sério. O negócio de Deus é família. Porque Jesus não veio instituir uma religião. Jesus veio estabelecer a família de Deus na terra. Jesus veio redimir homens pecadores e reconciliá-los com Deus Pai, o seu Criador, fazendo deles filhos de Deus. Então essa é uma verdade que nós precisamos fortalecer entre nós. Somos uma família. Amém? Diga forte comigo. Somos uma família. De novo, somos uma família. E é assim mesmo que devemos nos tratar. É assim mesmo que devemos amar e servir
uns aos outros, como uma família. E sabe, irmãos, toda família tem os seus BOs, toda família tem os seus quiprocós, toda família tem os seus arranca-rabos. Isso é normal, isso é normal. É um irmão que se chateia contra o irmão, é um tio que se chateia com o sobrinho, é um filho que faz malcriação com o pai. Isso é normal, isso é normal. Agora, o que não é normal é que isso seja naturalizado, e o que é normal é que isso não, o que não é normal é que isso não seja corrigido. Porque embora todos tenhamos algumas dessas experiências nas nossas famílias naturais, biológicas, não deve ser assim na família de Deus. Porque na família de Deus, todos temos o mesmo Espírito. E o Espírito de Deus é amor. Amém? Em Romanos 5, Paulo diz, Romanos 5:5, Paulo diz, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou em nós o seu amor pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Todos carregamos o amor de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. E é esse amor que deve nos unir uns aos outros, e é através desse amor que devemos estabelecer os nossos relacionamentos interpessoais uns com os outros, servindo, cooperando, contribuindo, sendo generosos, semeando na vida dos nossos irmãos. Amém, irmãos? Amém? Então, olha, eu quero aproveitar esse dia de batismo e essa manhã de testemunhos, de profissões de fé, para encorajar a cada um de vocês que é membro dessa família de fé, que estejam imbuídos, conscientemente imbuídos do dever, como disse o apóstolo Paulo aqui, olha, do dever de ter igual cuidado uns pelos outros. Tenha cuidado com o seu irmão. Tenha cuidado com a sua irmã. Sabe, muitas vezes nós vimos a igreja como quem vai a um evento, como quem vai a uma peça de teatro, como quem vai a um show musical, como quem vai a uma palestra. Mas essa não é a natureza da igreja. Essa não é a natureza da igreja. Há louvor, e nessa casa em especial, há um louvor maravilhoso. Há uma preleção. Há manifestações artísticas de outras naturezas, como a dança, como o teatro. Mas essa não é a natureza da igreja. A natureza da igreja é um encontro familiar para a celebração de Deus Pai e de Jesus Cristo Filho, nosso Senhor. Então preste atenção, a igreja não é um lugar para onde se vai. Vocês que vão descer as águas hoje precisam saber disso também. Olha, a igreja não é um lugar para onde se vai. A igreja é uma família a que se pertence. Amém? A igreja não é um lugar para onde se vai, mas é uma família a que se pertence. Então, olha, tenham igual cuidado uns pelos outros, porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja, o corpo de Cristo. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Sabe, não entre e saia assim, como quem vai a um evento. Tome tempo para se envolver, tome tempo para se engajar, tome tempo para conhecer novos irmãos, tome tempo para fazer amizades. E veja, por que Deus estabeleceu que o corpo seria feito de muitos membros diferentes, mas que ainda assim permaneceriam sendo um corpo? Para que as diferenças fossem compensadas. Para que as diferenças fossem compensadas. Então, de repente, alguém pode dizer assim, Daniel, mas eu sou tímido, eu não tenho muita desenvoltura para os relacionamentos. Então, quem não é tímido, quem é mais extrovertido, quem é mais espaçoso, vai até esse irmão e enturme esse irmão. Amém? É assim que tem que ser. As nossas diferenças são compensadas. Um é mais caladinho, outro fala mais. E assim por diante. Há muitas diferenças entre nós. Mas elas existem para serem compensadas, porque todos permanecemos membros de um único corpo. Não é assim que acontece com o nosso corpo físico, biológico? Quando ele se machuca, todo o corpo trabalha para que as células sejam regeneradas, para que o machucado sare, feche a ferida. Assim deve ser entre nós, sabe? Por mais que, veja, irmãos, é natural, por mais que a igreja cresça, e é natural que a igreja cresça, porque todo organismo saudável cresce. Amém?
Todo organismo saudável cresce. Se uma igreja como a nossa, com 42 anos de idade, tivemos aí um hiato, né? Um hiato de quase 2 anos de pandemia, com fecha igreja, abre igreja, volta atividade, não volta atividade. Esperamos, com fé em Cristo, em 2022, que em 2022 possamos ser igreja com todas as nossas forças, atividades e programas e projetos. Já agora em outubro, a Central Kids volta a trabalhar, então os papais que estão em casa, que não vêm à igreja porque não podem administrar os seus filhos aqui no templo, porque acham muito difícil, já podem vir. Então assim, por mais que, ainda que a igreja cresça, e é natural que ela cresça, e o meu desejo é que a nossa igreja cresça mesmo, numericamente, irmãos. Por quê? Porque isso é sinal de que almas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas. Isso é sinal de que há saúde no corpo. Todo corpo saudável cresce. Amém? Amém, irmão? Todo corpo saudável cresce. Então, se uma igreja como a nossa, de 42 anos, permanece até a volta de Cristo do mesmo tamanho, com o mesmo número de membros, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque todo organismo saudável cresce, deve crescer. Igrejas foram feitas para crescer mesmo. Agora, o que não pode é que o crescimento da igreja pulverize, dissolva o espírito familiar da igreja. Isso é o que não pode. Achei o máximo o testemunho da Elizabeth. Senti acolhida, vocês me abraçaram, vocês me acolheram. Fulano de tal, Beltrano, Ciclano, olha, foi importante. Irmãos, isso deve ser a realidade da nossa igreja. Amém? Deve ser a realidade da nossa igreja. Nós começamos em 2018 ou 2019, se não me engano, acho que em 2019 as conexões, né? Começamos em 2019 as conexões numa tentativa de consolidar esse espírito familiar da igreja a partir das reuniões de pequenos grupos, nos lares. Mas veio a pandemia, precisamos parar também as conexões. E a gente não engavetou o projeto, apenas estacionamos o projeto até que tudo possa ser feito sem restrições novamente. Mas a ideia é essa, que a partir das conexões, a igreja fortaleça esse espírito familiar. Para quê? Para que mesmo quando a igreja crescer, esse espírito familiar não se perca. Não se perca. Mas o fato é que esse espírito familiar só se perde se nós nos descuidarmos. Esse espírito familiar só se perde se nós o perdermos. Então, nós precisamos olhar sempre para 1 Coríntios capítulo 12, especialmente versículo 26, e nos lembrarmos de que se somos o corpo de Cristo, a igreja, nós devemos, diga comigo, devemos, é uma dívida, devemos cuidar uns com os outros. Cuidar uns com os outros. Hoje nós não podemos fazer isso de maneira um pouco mais organizada a partir dos ministérios de faixa etária, por exemplo. Então, os homens da família central, homens, levantem a mão aí, homens, isso. Todos os homens da família central devem estar engajados lá no Ministério Central Alfa. Devem participar das programações, devem se envolver, fazerem amizades, devem, pegarem lá os contatos, mandarem um bom dia, um alô, pedirem ajuda quando precisarem, oferecerem ajuda quando outros precisarem. Central Pink, mulheres aí da Central Pink, levantem a mão, mulheres da igreja. A mesma coisa, vocês devem estar engajadas lá no Ministério de Mulheres, devem estar envolvidas e devem estar... Essa é uma forma de nós mantermos cuidado uns com os outros. Quantas vezes, Cadu, não é? Já aconteceu no grupo dos homens, alguém coloca lá uma necessidade, estou precisando disso, daquilo outro, rapidamente o grupo se mobiliza, levanta aquela necessidade, atende a necessidade do irmão. Então, é assim que devemos viver como igreja. É assim que devemos viver como igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É assim que devemos viver como igreja. Consciente de que somos individualmente partes de um todo. Não somos um fim em nós mesmos. Quantos de vocês já ouviram alguém dizer, não, e a igreja não é tão importante porque a igreja sou eu? Quantos já ouviram isso? Isso é uma bobagem. Isso é a maior bobagem que um crente pode dizer. Porque isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. A igreja não sou, ninguém é igreja sozinho. A igreja não sou, a igreja não é você. A igreja somos nós. Porque a igreja é o corpo, e o corpo tem muitos membros. Então ninguém é igreja sozinho, ninguém pode ser igreja sozinho. Então nós devemos
E a minha reflexão, bem breve nessa manhã, bem breve mesmo, porque nós ainda teremos a preparação aqui do espaço para o batismo, teremos almoço lá fora. Então, olha só, a minha reflexão para nós nessa manhã é sobre a natureza da igreja. A natureza da igreja. A igreja é uma família. Diga, família. A igreja é uma família. Toda família é feita de muitos membros. Todos os membros devem igual cuidado uns pelos outros. Devem igual cuidado uns pelos outros. Então, olha, há um esforço voluntário, que deve ser feito de cada um de nós, em inclinar-se ao nosso irmão. Nós precisamos nos inclinar aos nossos irmãos. Amém? Amém, irmãos? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem de nós aqui, essa manhã, dos que estamos aqui, lá em cima, quem de nós se considera assim, eu não tenho dificuldade de fazer amizade não, eu sou extrovertido, eu chego lá e falo, puxo assunto. Levanta a mão aí, bem alto. Não, bem alto, bem alto. Todos vocês que não levantaram a mão são timidozinhos? É? Levanta a mão bem alto vocês, ó. Tá, beleza. Quem assim é timidozinho, não tem dificuldade, não gosta, quer ficar quietinho, não gosta de falar com ninguém? Levanta alto a mão aí. Ó, vocês que levantaram a mão primeiro, passem o olho aí. Levanta a mão rapidamente, os tímidos, levanta a mão. Passem o olho aí, ó. Vocês que levantaram a mão primeiro, passem o olho. Passaram o olho? Passaram o olho? Hoje, eu quero todos vocês que levantaram a mão, puxando assunto, puxando conversa com um desses irmãos aqui. Fechado? Ó, vamos lá, de novo. Os extrovertidos, levantem a mão. Baixa a mão. Os introvertidos, levantem a mão. Agora os extrovertidos, olhem. Passem o olho. Tá. Agora é a missão de vocês. Os extrovertidos, é a missão de vocês. Hoje. Escolhe um desses aí que você viu de mão levantada. Cola nele aí, puxa um assunto, bate um papo, pergunta o que faz, se apresenta. Pergunta se está precisando de alguma coisa. Pergunta se está tudo bem com a família. Beleza? Fechado? Fechado? E eu não sei o que eu faço com quem não levantou a mão para nada. Não sei o que eu faço com você. Quem é extrovertido? Quem é introvertido? Quem existe? Quem está respirando aqui? Devemos igual cuidado uns dos outros. Amém, irmão? Amém? Toda quinta-feira, não exclusivamente quinta-feira, porque eu também atendo no gabinete dando aconselhamento pastoral para os irmãos outros dias da semana. Isso é combinado no dia em que a gente agenda o encontro. Mas geralmente toda quinta-feira eu concentro os atendimentos na quinta-feira. Os irmãos vêm. E aí, às vezes compartilham lá as suas lutas, suas guerras, a gente ora junto, chora junto, compartilha uma palavra. Mas há aqueles irmãos também que vêm para tirar uma dúvida bíblica, para trocar uma ideia. Eu faço assim, caramba, que bom que você veio hoje, cara. Diogo às vezes vem, o Renato às vezes vem só para trocar uma ideia. Pô, que bom que você veio hoje, cara. Que às vezes a gente passa a quinta aqui ouvindo o problema dos outros. Que bom que você chegou para trocar uma ideia, tomar um café, perguntar como é que está a vida, se está tudo bem. Faz bem para o pastor também, irmão. Até agenda um atendimento lá só para trazer um bolinho, para tomar um café comigo. Sempre tem café na garrafa, você já sabe que eu gosto de café. Eu quero dizer com isso, irmão, que há absolutamente trânsito livre entre nós. Amém, irmãos? Eu não quero jamais que essa igreja cresça e os irmãos digam assim, mas não é difícil falar com o pastor. Difícil nada, você nem tentou. Se você tentar, você vai ver que é molinho, você vai ver que é facinho. Então, meu WhatsApp está em todos os grupos, você pode pegar meu WhatsApp, pode... Eu sou bem ruim de atender ligação às vezes, bem ruim mesmo, mas deixa uma mensagem lá no WhatsApp que eu respondo assim que der. Devemos alimentar, cultivar esse espírito familiar na igreja. Amém? Amém, irmãos? Esse espírito familiar na igreja. Escute isso, leve isso para casa hoje. A igreja não é um lugar para onde se vai.
A igreja é uma família que se pertence. A igreja é uma família a que se pertence. Então, vamos nos amar, vamos nos servir, vamos nos tratar como família. Amém? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém?